Esse é um vídeo curto para que você conheça. Eu ainda não terminei de ler, então eu não vou fazer aqui um resumo do livro, não vou comentar muita coisa, 2 ou 3 pontos, mas basicamente para você ter uma noção da importância desse livro. Eu recomendo que você leia, tente comprar aí num sebo, algum lugar, de repente numa livraria, se encontra com um preço bastante acessível. A importância desse livro para você entender a realidade de hoje. Os fatos aqui, alguns ocorreram desde já da década de 30, 40, 50, ele volta um pouco no tempo para contar alguma história que é importantíssimo. O livro Desinformação, do Ion Mihai Pacepa. É importante que você leia esse livro para que te ajude a entender um pouco sobre o que ele aqui chamou de ciência da desinformação, demonstrando que existe método, existe uma teoria, existe toda uma programação passo a passo, para que você entenda um pouco como foi vários inúmeros processos aí de destruição de reputação, de difamação, de aspectos que você pode te ajudar a entender como esses caras contam isso. Para você ter uma ideia, olha que frase absurda eu encontrei no livro. Em algum momento o autor cita a técnica de prever o passado. Opa, peraí, deu uma travada no cérebro? É isso mesmo, fabricar o passado, modificar o passado, de maneira que o passado a cada tempo tenha, conte e aponte para coisas que possam favorecer esses caras que vão citar aqui no livro, que depois eu te falo quando for comentar ele inteiro. E assim, fazer com que... Eu já tenho um vídeo que pode ajudar um pouco você a entender isso, falando um pouco sobre teoria da conspiração, em que os caras sabem onde eles querem chegar. E para você parece tudo muito absurdo, porque é até às vezes inacreditável que tal coisa esteja acontecendo. Em tempos de pandemia, esse livro pode te ajudar um pouco para você entender como os caras manipulam a informação. Ele cita um negócio importante que chama enquadramento. Enquadramento é quando a notícia, informação sobre uma pessoa ou sobre um acontecimento é distorcido de tal maneira que faça parecer outra coisa. Então, quando uma pessoa é enquadrada, conforme o livro vai indicando aqui, enquadramento negativo é quando é uma difamação, quando a pessoa sofre uma série de acusações de desprestígio, em que se destrói a reputação dela. Existe o enquadramento positivo, que é justamente fazer parecer uma pessoa muito melhor do que ela é, sendo que de fato muitas vezes ela nem tem qualificação para um cargo que ela exerce, principalmente na política. Então eles conseguem não só supervalorizar a imagem de alguém, fazer parecer como muito competente para algo que no fundo a pessoa às vezes nem sabe o que está falando, isso a gente já viu aos baldes, principalmente aqui no Brasil, como também existe o caso de fazer desmerecer todo um trabalho, toda uma trajetória de vida de uma pessoa. Ele cita aqui algo como um dano absoluto, algo tão nocivo e muitas vezes irreparável, uma biografia inventada. Em alguns momentos ele cita até como magia negra da desinformação. Tudo para fazer você acreditar ou pensar em alguma coisa em oposição ao que de fato faz sentido com a realidade. Leia esse livro, você não vai, certamente, nos últimos tempos aí eu tenho lido bastante, e esse é um dos mais importantes, eu colocaria aí facilmente nos 5 ou 4 livros mais importantes que eu li nos últimos anos. Vale a pena.